A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira afirma que o fecho da urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital do Concelho é inadmissível e alerta que o Hospital Beatriz Ângelo pode não conseguir dar resposta. A primeira urgência regional de obstetrícia e ginecologia começa a funcionar no Hospital de Loures esta manhã, daqui por 1 hora. Ao mesmo tempo, encerram as urgências de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Vila Franca de Xira, que serve também os municípios da Azambuja, a Ruda dos Vinhos, Alenquer e Benavente. Foi a solução encontrada pelo Governo para fazer face à falta de profissionais de saúde, uma solução que é contestada pelo Presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, ouvido na última hora pela Rádio Observador. Fernando Paulo Ferreira sugere que a Ministra da Saúde está a receber informações erradas sobre a realidade dos hospitais. Este fim de semana a informação que nós temos é que o Hospital Beatriz Ângelo já não tinha camas para fazer partos. E as nossas urgências ainda estavam a funcionar. Portanto, convém que a Sra. Ministra avalie bem se o hospital para onde está a mandar todas estas pessoas tem ou não tem condições para aguentar os serviços de 2 urgências, não é? O autarca de Vila Franca de Xira acusa a Ministra da Saúde de não ter ouvido os presidentes das autarquias dos 5 concelhos abrangidos por esta decisão. A Ministra vai receber os autarcas esta manhã. A reunião está marcada para as 9h30. Fernando Paulo Ferreira afirma que na reunião todos vão demonstrar o repúdio pela opção de Ana Paula Martins. Isto foi um caminho que a Sra. Ministra foi fazendo, primeiro tornando as urgências intermitentes, não só as de obstetrícia como as de pediatria, e, obviamente, quando as coisas começam a funcionar pior, o número de partos também desce e, portanto, começa a justificar-se um conjunto de medidas radicais por conta de uma causa que foi o próprio Ministério que a criou. O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, entrevistado na Rádio Observador, o autarca lembra ainda que boa parte das estradas nos concelhos abrangidos continuam danificadas pelas tempestades, o que dificulta ainda mais o acesso ao Hospital de Loures. Destaque agora para a Justiça. O PSD apresentou uma proposta para suspender o prazo de prescrição dos crimes sempre que um arguido não tenha advogado. O objetivo é evitar manobras dilatórias. A proposta surge depois de uma série de renúncias dos vários advogados de José Sócrates na Operação Marquês. O PSD defende que a Justiça não deve permitir que a substituição sistemática de advogado possa ser utilizada como uma estratégia para arrastar o processo. É o que explica à Rádio Observador o vice-presidente da bancada parlamentar do PSD, Paulo Lopes Marcelo. No fundo, esta proposta leva a que o prazo de prescrição não conte durante esse tempo que a audiência de julgamento está interrompida, permitindo 2 coisas. Em primeiro lugar, que o processo possa continuar sem o risco de prescrição, e, por outro lado, não havendo esse risco de prescrição, o juiz titular possa também dar mais tempo, se for necessário, substituir o advogado, para que o novo advogado conheça o processo. Paulo Lopes Marcelo, ouvido pela Rádio Observador sobre esta proposta do PSD, uma nova linha vai ser discutida na especialidade, isto depois do plano do Governo para acelerar a Justiça ter sido aprovado na Generalidade a 20 de fevereiro. E por causa da instabilidade do conflito no Médio Oriente, a semana começa com uma nova subida do preço dos combustíveis em Portugal. Desta vez o Governo anunciou um desconto no ISP de 1,4 cêntimos no gasóleo e de 2,7 cêntimos na gasolina. O Ministério das Finanças afirma que está a devolver aos contribuintes a receita adicional do IVA que seria arrecadada pelo Estado com este aumento dos preços. A jornalista Maria Rego está em Espanha, mais concretamente em Tominho, uma localidade a norte, perto de Vila Nova de Cerveira, que faz fronteira com Portugal. Maria, pergunto se há muitos portugueses a aproveitar a diferença de preços para abastecer aí.
Nem portugueses, nem espanhóis, Carla. Apesar do preço estar mais baixo, também subiu aqui em Espanha e se calhar por isso a esta hora da manhã, sendo que por aqui já são 9 horas, praticamente não se vêem carros a abastecer. Vêem-se apenas caminhões que fazem a distribuição de combustível destas bombas de gasolina. Ainda assim os preços continuam mais baixos do que em Portugal. Posso dizer-te, Carla, que aqui o gasóleo está a 1,85€, já a gasolina ronda 1,72€ por litro. Comparando com os preços praticados em solo português, nesta segunda-feira, com o novo aumento de preços, o gasóleo está por volta de 1,98€, já a gasolina ronda 1,90€ por litro. Tendo em conta esta comparação, há de facto preços um pouco mais baixos aqui em Espanha. Ainda assim, a verdade é que não vemos nem carros portugueses, nem praticamente nenhum carro espanhol a testar. Os preços já não são tão diferentes, quer de um lado, quer do outro da fronteira, mas quer de um lado, quer do outro, esta segunda-feira houve um aumento. E como dizia, por aqui as bombas de combustível estão a esta hora praticamente desertas. Os preços começam a aproximar-se, os registados em Espanha e os registados em Portugal. A Maria Rego vai passar esta manhã do outro lado da fronteira. Isto tudo numa altura em que Donald Trump pressiona a NATO e também a China para ajudarem a reabrir o Estreito de Hormuz. Caso contrário, o presidente dos Estados Unidos deixa uma ameaça. Avisa que se falharem, a NATO terá um futuro muito mau. Declarações numa entrevista ao jornal Financial Times. Na análise, o especialista em Relações Internacionais, Miguel Baumgartner, entende que Trump chama agora os aliados à discussão porque está a falhar os objetivos de guerra dos Estados Unidos. Dos 5 principais, digamos assim, objetivos, que é a destruição do regime, permitir que houvesse uma revolução no povo iraniano, destruição do programa de mísseis balísticos, do programa nuclear e destruição das defesas, quer aéreas, quer da marinha, nenhum destes 5 objetivos foi cumprido. E, portanto, Donald Trump precisa de trazer agora os aliados da NATO, para que os aliados da NATO entrassem neste processo, para que esta guerra, para que todo este processo deixasse de ser só norte-americano e passasse a ser efetivamente uma questão da NATO, uma questão que fosse alargada. Miguel Baumgartner, especialista em relações internacionais, no gabinete de guerra desta manhã, enquanto que no terreno os ataques continuam. Israel afirma que iniciou operações no Líbano contra o Hezbollah, garante ainda que tem milhares de alvos por atacar no Irão. São agora 8h07, antes dos momentos de glória. Carla, que outras notícias marcam esta manhã? Uma colisão entre 3 viaturas está a condicionar a A1 no sentido norte-sul, perto da Póvoa de Santarém. O acidente aconteceu pouco antes das 6 da manhã, ao quilómetro 75, perto da área de serviço de Santarém. Da colisão resultou um ferido grave, foi transportado para o Hospital Distrital de Santarém. Também 2 feridos ligeiros, são informações avançadas à Rádio Observador por fonte oficial da Proteção Civil. A Ministra do Trabalho volta hoje a reunir-se com a UGT e as 4 confederações patronais sobre as alterações à lei laboral. O Primeiro-Ministro já avisou que o Governo quer esgotar todas as possibilidades de aproximação, mas afirma também que não quer eternizar a discussão. A CGTP não tem sido convocada para estes encontros, mas anunciou que, à hora da reunião, vai estar junto ao Ministério do Trabalho. O filme Batalha atrás de Batalha, de Paul Thomas Anderson, é o principal vencedor da cerimónia dos Oscars. Arrecadou 6 estatuetas, melhor filme, realização, ator secundário, argumento adaptado, casting e melhor montagem. Com 4 Oscars ficou Pecadores, de Ryan Coogler. Frankenstein, de Guillermo del Toro, arrecadou 3 Oscars.